Quero, neste momento, cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento Resumo Escola Bíblica. Nossa segunda aula desse primeiro trimestre de 2018, melhor dizendo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você estará nos ajudando a divulgar a palavra do Senhor. E, para isso, eu peço a você que entre lá no canal do YouTube, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e digite Paulo.Delagnese. Ajude-nos também compartilhando no Facebook, com os seus amigos, nos seus contatos do WhatsApp, no Twitter, no Instagram e no Facebook, pois é assim que levamos a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam aprender, como nesse resumo aula da nossa escola bíblica. Título da matéria de hoje: uma salvação grandiosa. Temos alguns versículos de parâmetros para entendermos esta matéria. E o primeiro está baseado em João 10:9. Jesus deu testemunho de uma tão grande salvação. Hebreus 2:3. A igreja primitiva deu testemunho da salvação. A salvação do homem tornou-se necessária e a humanização do Redentor, Hebreus 2:7 e 9. E Hebreus 2:14, a eficácia da salvação é demonstrada na vitória sobre o diabo. E Hebreus 2:15, a eficácia da salvação também é demonstrada no triunfo sobre a morte. E Hebreus 2:18, a eficácia da salvação é demonstrada ainda na vitória sobre as tentações. E o nosso texto-áureo tem como parâmetro Hebreus 2:3, a qual nos diz a palavra do Senhor: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo Senhor e pelos que os ouviram. Então, essa tão grande salvação, a qual o Senhor Jesus nos efetua na cruz do Calvário, morrendo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Pano de fundo da nossa matéria está baseado no capítulo 2 de Hebreus, versículo 1 ao 18. É um texto um pouco longo, como de costume nas revistas da escola bíblica, mas vai nos esclarecer muito, sobre este fato que iremos comentar em breves palavras agora neste momento. Diz-nos o primeiro versículo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade, que não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele se lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou
que ele não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Porque assim o que santifica como o que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha deles chamar irmão, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, poreis nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então aqui está o relato enfático, da redenção outorgada por Deus através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus. E o autor aos Hebreus, ele começa indagando como não nos atentaremos para tão grande salvação. Como não vamos estar atento a isso? Ou seja, não podemos negligenciar essa tão grande salvação como muitos fazem e fizeram na história. Por quê? É de graça? É, para nós. Mas para Jesus custou um alto preço, como veremos aqui. Pois ele morreu na cruz do Calvário, Sofreu toda a afronta no seu corpo, na sua carne, para que hoje eu e você fôssemos livres. Para que hoje eu e você pudéssemos ter o direito de chegarmos ao Senhor. Antes de entrarmos de fato aos textos, à lição, quero trazer algo a qual, na interação com o professor, nos remete a pensarmos e dizermos que estudaremos a exortação do escritor dos Hebreus a respeito da grandiosidade da salvação. Salvação essa que recebemos mediante a fé em Jesus Cristo, como eu acabei de dizer. Era resultado da graça divina, mas Cristo pagou um alto preço, como eu disse. É de graça a nós, Deus nos outorgou, mas Cristo padeceu e pagou um alto preço por isso. Então, por isso, no capítulo 2, o autor aos Hebreus faz uma séria advertência a respeito dos que negligenciam tão grande salvação para redimir a humanidade pecadora. Cristo assumiu a forma humana a fim de se identificar conosco e nos outorgar a salvação. Ele morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, coroado de glória e honra. Cristo também nos elevou a uma condição superior, a de filhos e filhas de Deus. Jesus é superior aos anjos e a todas as coisas, e a salvação que ele oferece é o maior bem que o ser humano pode obter. Por isso não devemos negligenciar tal graça. Então o autor deixa claro que a salvação que Cristo nos oferece é o maior bem que alguém possa
receber. É a maior dádiva que alguém possa nos dar, que alguém possa nos oferecer. E jamais, em hipóteses algumas, devemos rejeitar essa salvação, né? Então, devemos batalhar por essa salvação, por essa graça que o Senhor nos concedeu, né? É por isso que o Senhor exalta-nos através do apóstolo João, no livro das Revelações, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11: guardais para que ninguém vos tome a vossa coroa. Ou seja, porque há possibilidade de se perder a coroa, há-se possibilidade de perder a salvação. Por isso temos que guardar, por isso temos que batalhar, por isso não podemos negligenciar. Nesse texto aqui em pauta, cai por terra toda a doutrina da predestinação, aonde diz uma vez salvo, salvo para sempre. Não, a salvação é de graça, a salvação é garantida, mas eu e você precisamos permanecer fiéis, precisamos continuar olhando para a cruz do Calvário, precisamos continuar crendo no sacrifício perfeito do Senhor e aguardar até aquele grande dia qual o Senhor nos levará para a sua glória. Vamos agora de fato a entrar na lição, a introdução. O autor dá início à sessão de Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 ao 18, a qual acabamos de ler, com uma forte exortação. Era necessário por parte dos crentes maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que havia sido esquecida. Isso era de uma suma importância, porque evitava que alguns deles viessem a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor, parrérion, ou traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo. O termo era usado também em relação a um barco que acidentalmente era desancorado e lançado à deriva em alto mar. No pensamento do autor, só havia uma maneira de manter-se no rumo certo, ancorando o barco no porto seguro, Jesus. Então, a nossa salvação, ela só é garantida quando estamos com o nosso barco ancorado no Senhor Jesus. Porque o homem só pode ser salvo mediante Jesus. Não existe outra forma do homem ser salvo. Boas obras não salva. Dar esmolas não salva. Ajudar entidades, fazer caridade, não salva. Isso tudo é fruto de quem já é salvo, né? Pois é o que a Bíblia nos diz, nós não fazemos obras para ser salvo. Fazemos obras porque já somos salvos em Cristo Jesus. Então, o homem só pode chegar ao porto seguro, o céu, mediante o Senhor Jesus. Maria não salva, Pedro não salva, João não salva, Paulo não salva, porcição não salva, acender vela não salva, rezar aos santos não salva. O único que pode salvar é Jesus, pois ele é o nosso único mediador, como Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo. E como diz o apóstolo João, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Quem foi que de lá desceu? Jesus. Então ele é o único meio de salvação do homem e da mulher. Ele é o único meio de salvação para toda a humanidade. Se você acha que vai ser salvo por ser bonzinho, por dar esmola, por fazer caridade, ou por pedir aos seus santos, esqueça isso. Você só é salvo mediante Jesus. Ele é o único que pode salvar o homem e a mulher. Uma salvação grandiosa. Tópico 1, parte 1, testemunhada pelo Senhor.
O autor faz um contraste entre as alianças do Sinai e do Calvário. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, versículo 2, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. O autor então faz uma analogia entre as duas alianças para que o contraste entre ambas fique bem definido. Foi Jesus, o Filho de Deus, e não os anjos, que anunciou essa tão grande salvação. Por serem mediadores da lei, os anjos despertavam grande estima e respeito dos judeus por ele. Se uma aliança firmada na lei, mediada por anjos, imperfeita e transitória, requeria obediência por parte dos crentes, muito mais a nova aliança, que é perfeita e eterna. Se quem não observava os princípios do antigo pacto, quebrando seus preceitos, era punido de forma dura, que castigo merecia quem ultrajava a nova aliança, que em tudo era superior? Então o autor faz um contraste aqui entre as duas alianças e diz: se a primeira aliança, feita por anjos, trazida por anjos, a qual os judeus tanto preservavam, e estimavam, eram sujeitos à falha e recebia-se o castigo quem as quebrava, quanto mais quem quebrar, a nova aliança, que é feita pelo sacrifício de Jesus. A palavra de Deus na carta aos Hebreus mesmo nos diz que ai daquele que pisar o sangue do Senhor Jesus, ou seja, ai daquele que negligenciar essa salvação, ai daquele que rejeitar essa tão grande salvação, ele será muito mais castigado e muito mais terá duro juiz. É por isso que quem rejeita a Cristo é lançado no inferno. É por isso que quem rejeita a Cristo vai para o inferno. Mas não é Deus que lança as pessoas ao inferno. Não. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Ao contrário, Deus chamou todos os homens, todas as mulheres à salvação. Deus quer levar todos ao céu. Só que a minha escolha, a sua escolha, as nossas atitudes é que vai nos levar ao inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é essa, que creiais naquele que ele enviou. Então, a salvação é para todos. Só que eu preciso aceitar. Eu preciso querer. Porque Jesus, ele é o único caminho. Tem ditados aí populares, e algumas pessoas até dizem que Jesus é o caminho, mas existem vários outros caminhos. Não, não existe vários outros caminhos. Só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. E seguir um Jesus errado e seguir um caminho errado levará o homem e a mulher ao inferno. E a oportunidade é aqui nessa vida. Não existe uma outra oportunidade. Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Não existe intercessão de santos. Não. Em Hebreus mesmo, capítulo 9, versículo 27, diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então é hoje o dia aceitável do Senhor. É hoje que eu e você precisamos nos arrepender dos nossos pecados, se queremos ir ao céu, oferecido pelo Senhor Jesus gratuitamente a nós, mas pago um alto preço por ele. Programada pelos que a ouviram, parte 2 do tópico 1. Esta salvação grandiosa foi primeiramente anunciada pelo Senhor e posteriormente por aqueles que a ouviram. Hebreus 2:13. Fica evidente nesse contexto que o autor não foi uma testemunha ocular dos feitos de Jesus, mas receber a palavra por meio dos que a ouviram. Mesmo não tendo recebido a palavra de Deus diretamente, do Senhor, o autor não tem dúvida que a mensagem apostólica era essencialmente a mesma.
Palavra de Deus. Este fato deveria fazer com que os crentes fossem mais diligentes na observância dos preceitos neotestamentários. De fato, a palavra bebajo, aqui traduzida como confirmar, tem o sentido de algo que transmite segurança e confiança. Em outras palavras, o que o Senhor anunciou e que posteriormente foi programado por testemunhas oculares deve servir de fundamento da nossa fé. Então, o Senhor, Ele anuncia-nos esta tão grande salvação, Ele programa essa tão grande salvação, e todos que a ouviram também devem programar e anunciar esta tão grande salvação oferecida do Senhor para conosco, a humanidade. Confirmada pelo Espírito Santo, parte 3 do tópico 1. A mensagem que primeiramente fora anunciada pelo Senhor e testemunhadas pelos que a ouviram, foi instrumentalizada pelo Espírito Santo. Nesse aspecto, as traduções, distribuições feitas pelo Espírito Santo, ou distribuições do Espírito Santo, Hebreus 2,4, expressam bem o que o autor quis dizer. O Espírito Santo é o agente por trás de cada milagre e sinal operado na história do povo de Deus, tanto do passado quanto do presente. O autor quer chamar a atenção de seu público, leitor, mais uma vez para a importância da mensagem recebida, ou seja, ela fora também testemunhada de uma forma concreta e palpável pelo Espírito Santo por intermédio da distribuição de seus muitos dons. Palpável, ou algo que podia ser palpado, algo que podia ser visto, algo que podia ser sentido. Então o Espírito Santo, ele confirma esta tão grande salvação à humanidade, aos seus filhos, aos seus servos, a todos aqueles que aceitam o Senhor. Subsídio teológico de Hebreus 2:1-4 diz-nos: esta é a primeira de 7 passagens em hebreu, onde o autor combina uma urgente exortação com uma solene advertência, a fim de mover seus leitores a uma confiança renovada, a uma esperança e fé perseverante em Cristo. Essas 7 advertências não são divagações, no entanto, se relacionam diretamente com o principal propósito do autor. A íntima conexão entre esse parágrafo e a interpretação em 1:5 e 14 demonstra que a exposição bíblica do autor não era propriamente um fim, mas originou-se de sua preocupação por seus leitores e sua perigosa situação. O rico vocabulário e os dons do autor como orador são novamente evidentes. A construção grega de 2:1-4 consiste em 2 sentenças, uma declaração direta, seguida por uma longa sentença explicativa, 2 e 4, que inclui uma pergunta retórica: como escaparemos nós? Como uma condição, se atentarmos para ou negligenciarmos uma tão grande salvação. 2:3, parte A. A expressão, portanto, de 2:1 liga esse parágrafo ao resplendor e à incomparável supremacia do Filho, no capítulo 1, pelo fato de o Filho ser superior aos profetas e aos anjos, se é o que Deus nos falou pelo Filho. 1:2, for negligenciado, seremos muito mais culpáveis. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então o Senhor nos chama a atenção para atentarmos para essa salvação, né? Para não negligenciarmos, para não deixarmos perder algo que foi tão caro na cruz do Calvário, né? Algo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário para que hoje eu e você estivéssemos aqui.
É isso que o autor está chamando a minha atenção e a sua atenção que está nos ouvindo aqui no nosso canal do YouTube, né? Precisamos atentar a essa salvação. Precisamos dar valor a essa salvação. Vamos ao tópico 2, uma salvação necessária, por intermédio da humanidade do Redentor. Na seção do versículo 5 ao 9, o autor toma o Salmo 8 como pano de fundo de seu argumento. Salmo 8, melhor dizendo, 4 ao 6, nesse aspecto ele segue a Septuaginta, que usa o termo anjo, em vez do texto masorético, que traz a palavra Deus. Na mentalidade judaica, da qual o autor participa, o homem foi feito como coroa da criação, e a ele foi confiado todo o domínio. Todavia, devido à queda, esse domínio fora perdido. Na mente do autor dessa escritura, portanto, o Salmo 8 não pode se aplicar a Adão, nem tampouco a raça pós-queda, mas a Jesus, o Messias, que por meio da cruz veio restaurar a humanidade caída. Então, o pano de fundo do Salmo 8, verso 4 ao 6, é um pano de fundo de parâmetro para mostrar a redenção, né? Mostrar a nós essa tão grande salvação oferecida pelo Senhor. Parte 2 do tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Para um judeu do primeiro século, era escandaloso a ideia de um Messias sofredor. Como então assegurar que Jesus era superior aos anjos se ele morrer em uma cruz? O autor de Hebreus usa o versículo 5 do Salmo 8 para explicar este aparente paradoxo. Sim, argumenta ele, Jesus de fato foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua humanização. Os intérpretes entendem que a palavra pouco e pouco tempo, Hebreus 2, 7 e 9, pode denotar posição ou tempo em outras palavras. Jesus se tornou menor que os anjos, enquanto vivia os limites da condição humana e experimentou o sofrimento advento desse estado de humilhação. Todavia, foi por meio deste mesmo sofrimento de Cristo que os homens tornaram-se livres. Então, mediante esse sofrimento, mediante este ato de humilhação, né, a qual o Senhor Jesus passa, como diz a carta aos Filipenses que Paulo escreve, dizendo que no capítulo 2, que ele humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens, né, aniquilando a si mesmo, deixando a sua glória, foi para que eu e você fôssemos salvos, né? Só mediante esse sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, o homem pode encontrar com Deus, o homem pode ter a sua salvação garantida, pois não há outra forma do homem se salvar sem ser por intermédio do sacrifício, da humilhação que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Por intermédio da glorificação do Redentor, parte 3 do tópico 2. Na mente do autor, Cristo não sofreu para ser glorificado, mas ele foi glorificado porque sofreu. Foi por intermédio do sofrimento que ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. Para os crentes que viviam no sofrimento, algo incompatível com o viver cristão e que devido a isso estavam desanimados, essas palavras serviam de ânimo e consolo. Então, Cristo é glorificado após vencer toda afronta contra a sua carne, após vencer o pecado, né? Após triunfar sobre a morte e após nos garantir essa tão grande salvação que o Senhor nos outorga através do seu Filho. Vamos saber um pouco mais
O que é salvação, né? O termo salvação é usado no Novo Testamento para se referir ao livramento material e temporal do perigo e apreensão nacional, Lucas 1, 69, 71, Atos 7, 25, liberdade, pessoal como domar, Atos 27, 34, saúde da prisão, Filipenses 1, 19, do dilúvio, Hebreus 11, 7, o livramento espiritual e eterno concedido imediatamente por Deus aos que aceitam as condições estabelecidas por Ele, referente ao arrependimento e fé no Senhor Jesus, somente em quem será obtido, Atos 4:12, e sobre confissão dele como Senhor, Romanos 10:10. Para este propósito, o Evangelho é o instrumento de salvação, Romanos 1:16, Efésios 1 ao 13. Então, a salvação, ela tem vários significados e vários sentidos. Salvação física, né? De sofrimentos físicos, prisão, né? Tentações carnais, e o sofrimento eterno, que é a salvação, livrando, né, o homem da condenação eterna, livrando o homem, né, de ser lançado ao inferno. Subsídio teológico, da parte 2, diz: Jesus superior aos anjos em sua missão redentora, Hebreus 2, 5 ao 18. Essa seção dá continuidade ao pensamento iniciado em 1:5 ao 14, a respeito da superioridade do Filho em relação aos anjos, porém sobre uma perspectiva diferente no capítulo 1, e a ênfase estava na divindade da natureza do Filho. Aqui, o enfoque está em sua humanidade e no sofrimento como componentes necessários de sua missão redentora. Os anjos, por um lado, são servos, sua missão para o homem como espíritos ministradores e servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, Hebreus 1:14. O Filho, por outro lado, é o Salvador, sua missão para o homem como príncipe da salvação deles, 2:10, e salvar perfeitamente o que por ele se chegam a Deus, Hebreus 7:25. Entretanto, como Salvador, a missão redentora do Filho envolvia tanto a humilhação como a glória, né? Então, Deus, ele nos salva mediante